Mais uma vez um bom dia a todos, sejam bem-vindos. É realmente um prazer podermos neste momento estar juntos, aqueles que podemos ter a oportunidade de presencialmente estar na igreja, e damos também as boas-vindas mais uma vez àqueles que nos assistem através da internet, na transmissão feita pela Igreja Adventista de Setúbal, e aqueles nossos irmãos também que estão conosco através do sistema de teleconferência. Queridos amigos, eu não sei se alguma vez aconteceu convosco isto, sentirem-se que não estão à altura das expectativas que as outras pessoas têm de vocês. Talvez para alguns de nós isto seja uma experiência que ficou no passado, na altura da adolescência ou da infância. Talvez alguns tenhamos vivido isto um pouco no início da nossa carreira profissional, sentirmos que estávamos a ser observados por outras pessoas que olhavam para nós na expectativa de ver que alguma coisa não corresse tão bem para nos estenderem o dedo e nos acusarem de alguma coisa. Queridos irmãos, se você é aquele tipo de pessoa que ainda hoje, embora já sendo adulto, embora já tendo alguma idade e alguma experiência, ainda assim continua a sentir que tem que provar alguma coisa aos outros, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Talvez você nunca tenha olhado para este homem dessa forma, mas o apóstolo Paulo, corajoso e ousado quanto fosse, foi alguém que viveu com este fantasma permanentemente atrás de si durante todo o seu ministério de várias décadas. E você pode dizer, mas pastor, como é que Paulo, que parecia um poço de convicções, um abismo de autoestima, como é que este homem poderia efetivamente viver, parece que cercado por este tremendo fantasma da necessidade de provar alguma coisa aos outros? E eu gostaria de convidá-lo a ir comigo à segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É verdade que ao lermos o texto que vamos ler hoje, nós não vamos encontrar efetivamente este dilema emocional que o apóstolo Paulo vivia. Precisamos, para entender isto, precisaríamos ler talvez a epístola completa de 2 Coríntios, precisaríamos ler a epístola aos Gálatas, mas quando estudamos sobretudo aquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito, apercebemos-nos que ele muitas vezes precisava responder em alto e bom som com as credenciais celestiais que, embora ele não tivesse vivido na Palestina com Jesus durante 3 anos e meio, ainda assim ele era um apóstolo. Embora ele não tivesse feito parte dos 12, ainda assim ele era um enviado de Jesus Cristo. Embora ele não tivesse sido escolhido naquela altura do ano 27, mais ou menos depois de Cristo, por Jesus, lá naquela montanha próximo da Galileia, embora ele não tivesse sido selecionado por Jesus Cristo para ser um dos 12, ainda assim ele tinha sido chamado por Cristo. Vamos ver então 2 Coríntios, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. E então diz o apóstolo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Sabem, um cristão, queridos amigos, nunca fala de si mesmo. Um cristão não testemunha a favor de si mesmo, mas sobre a pessoa de Cristo. E esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo, ele não usava, diríamos assim, de forma presunçosa para se autoimpor diante dos outros, mas falava efetivamente daquilo que Cristo tinha feito na sua vida. E este era o maior e mais poderoso testemunho que ele tinha que dar. Era o que Cristo tinha feito na sua vida. A palavra que aparece aqui para revelações, quando no verso 1 nós lemos que o apóstolo Paulo diz que vai falar sobre as visões e as revelações que ele recebeu, a palavra aqui é uma palavra que nós conhecemos bem, embora todos nós falemos o português,
bem ou mal, mas não falemos nada de grego. A palavra que aparece aqui para Revelações, nós conhecemos-la. É uma palavra que vem do mesmo vocábulo que nós conhecemos como Apocalipse. Porque a palavra Apocalipse quer dizer exatamente isto, revelar. E esta expressão tem como propósito transmitir a ideia de que é uma revelação, que é um ato sobrenatural. Ou seja, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu não era resultado das suas profundas reflexões intelectuais. O raciocínio humano não o poderia ter levado a conhecer aquilo que ele tinha conhecido. E nós vamos continuar vendo e vamos perceber que a natureza das informações que o apóstolo Paulo tinha poderiam fazê-lo sentir-se profundamente vaidoso e orgulhoso, com um sentimento de superioridade. Ele começa então a falar a respeito de uma determinada pessoa, que nós vamos perceber logo que é uma forma modesta de falar de si mesmo, mas ele fala na terceira pessoa. Então o verso 2 diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou fora do corpo também não sei, Deus o sabe, diz o apóstolo Paulo, este homem foi arrebatado até o terceiro céu. Os hebreus por vezes falavam de primeiro, segundo e terceiro céu, e isto era fácil de entender. O primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo céu é o céu cósmico, onde estão as estrelas, para fora dos limites do sistema, do nosso sistema planetário, do nosso planeta. E o terceiro céu então seria efetivamente o local onde Deus mora, onde Deus habita com os santos anjos. E depois o texto continua dizendo: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então o apóstolo Paulo vai agora aqui descrever uma coisa extremamente interessante. Ele vai dizer que ele teve a oportunidade de ver, e ele não tem a noção se ele foi transportado fisicamente ao terceiro céu, ou se isto foi apenas resultado das impressões mentais e sensoriais que Deus lhe colocou, fazendo com que a sua mente contemplasse realidades que não poderiam ser visíveis neste planeta. O apóstolo Paulo vai dizer que tinha visto e tinha ouvido e tinha sentido coisas que não era lícito ao homem falar. Não porque fossem proibições, não porque fosse-lhe dito, o apóstolo Paulo, que agora ele deveria fechar a boca, trancá-la com uma chave e jogar fora a chave. Não, não era isso que o apóstolo Paulo estava a dizer. O que ele dizia era basicamente isto. O que ele tinha visto era de tal forma sublime que não havia na linguagem humana capacidade para verbalizar estes conceitos. Você quer ver como é que em outra ocasião o apóstolo Paulo haveria de falar sobre isto? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9. Leiam comigo. Não desmarquem 2 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 2, aliás, verso 9. Paulo vai dizer ali o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, ou seja, não houve imaginação criativa suficiente para as imaginar, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. E querido amigo, você quer ter uma noção do que será a Nova Jerusalém? Leia Apocalipse capítulo 21 e 22. Delicie-se, permita que a sua mente vagueie por aquelas descrições que ali são feitas e imagine a fabulosa e impressionante Nova Jerusalém. Só para termos uma ideia, a Nova Jerusalém tem um perímetro de cerca de 2.200 quilómetros. Esta cidade, ao ser colocada na Península Ibérica, sobraria uns pedaços de terra, mas era ali que a Nova Jerusalém caberia. Portugal era pequeno, precisávamos de Espanha para conter os limites da Nova Jerusalém. Vejam que quando o apóstolo João fala da praça central da Nova Jerusalém, descreve-a como um mar de vidro misturado com ouro. E a ideia ali é a seguinte:
ele descreve a praça central da Nova Jerusalém como um mar, porque provavelmente ele não conseguia ver os limites da praça, de tão grande que ela era, porque a Bíblia diz que na parte central da praça está o trono de Deus, uma estrutura que deve ser magnífica, impressionante. Deste trono brota um rio caudaloso, logo na sua origem, que é o rio da vida. Depois existe uma majestosa, impressionante árvore, que é chamada árvore da vida também, com um tronco gigante que abarca ambos os lados deste rio. E diz que esta praça, com tudo aquilo que é impressionante que lhe está relativo, ainda poderá conter à vontade, em formato de quadrado, todas as pessoas que forem salvas, forem redimidas deste planeta. E diz a Sra. White, numa descrição que ela faz justamente deste momento de sublime, que será, poderíamos chamar assim, o início da eternidade, que os salvos se disporão de forma organizada, de forma estruturada ao redor do trono, em forma de quadrado perfeito. Portanto, imaginem, é por esta razão, voltando agora a 2 Coríntios capítulo 12, é por esta razão que a Bíblia diz, nas palavras do apóstolo São Paulo, que ele tinha visto coisas que não lhe era possível falar, não havia linguagem humana que as pudesse descrever. Vários séculos mais tarde, Ellen White, ainda jovem, haveria de fazer numa linguagem muito simples, descrição de algumas coisas que ela viu, como por exemplo, as montanhas suaves, as colinas ondulantes que existiam, que ela viu na Nova Terra, o local onde os salvos haverão de se reunir sábado após sábado para ouvirem do próprio Deus a mensagem que Ele trará semanalmente para a adoração e enlevo espiritual dos salvos. Enfim, tudo isto o apóstolo Paulo teve a oportunidade certamente de ver. E isto poderia ser motivo para este homem se orgulhar e dizer: eu sou um crente superior, eu sou um cristão de estatuto diferenciado em relação a vocês. Mas vejam que o apóstolo Paulo, ele diz, tudo isto não era para que eu me gloriasse. E o verso 5 continua dizendo: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas não deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E agora o verso 7, o apóstolo Paulo vai introduzir aqui uma ideia muito forte. Ele diz: e para que não me exaltasse na excelência das revelações, dos apocalipses que me foram dados, foi-me dado um espinho na carne. A palavra aqui para espinho poderia também muito bem ser traduzida por uma farpa. Imaginem aquelas farpas, aquelas limalhas ou aqueles pedaços de madeira que nos entram na pele, que incomodam, que doem, mas que nós, por mais que tentemos com uma agulha, não conseguimos alcançar. E aquilo fica ali a incomodar. E o apóstolo Paulo descreve esta situação como um espinho na carne. E ele diz: foi-me dado então um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O apóstolo Paulo entende aqui muito claramente que esta situação que lhe causava tanto desconforto era efetivamente causa da ação do inimigo sobre ele. E a Sra. White explica que este problema que o apóstolo Paulo aqui refere em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, era nada mais, nada menos do que um problema relacionado com a sua visão. Eu nunca dei muito valor a esta questão até ter que começar a usar óculos. Mesmo depois de começar a usar óculos, nunca dei tanta importância até ao fato de ter que começar a usar máscara e óculos. E digo-vos, queridos irmãos e amigos, muitas vezes eu preciso ler um texto 3, 4, 5, 6 vezes, quase memorizá-lo, porque quando olho para o texto assim, como estou agora com a vista desarmada,
eu vejo uma mancha, um conjunto de letras que eu não sei exatamente, eu às vezes vou adivinhando as palavras pelo tamanho da mancha gráfica que elas têm ali, porque se eu puser os óculos e trago-os aqui no bolso, vou ter, diríamos assim, que decidir entre enxergar mal com nevoeiro ou não ver sem nevoeiro. Então, fico a imaginar a dor do apóstolo Paulo ter que, diríamos assim, estudar, ler os pergaminhos, ler os textos que ele tinha para o seu próprio estudo e não conseguir fazê-lo. Ter que depender de uma pessoa que tivesse boa visão para lhe ler a palavra de Deus, porque só assim ele conseguiria efetivamente ter material intelectual para refletir, para meditar, para escrever as suas cartas. Se vocês forem a Gálatas capítulo 6, verso 11, vão ver que o apóstolo Paulo, ao terminar a carta aos Gálatas, ele faz um esforço tremendo para escrever as últimas palavras àqueles irmãos da Galácia, e ele vai dizer: vejam com que letras grandes vos escrevo. E os manuscritos antigos tinham que ser muito poupados, tinham que ser feitos de forma muito limitada, com a letra muito certinha, não havia espaço para andar ali a rasurar, porque o material era caro. Não é como hoje, nós temos folhas de papel a preços muito acessíveis. Naqueles tempos, para se escrever uma carta, ou tinha que se fazer em papiro, que por si só já não era um material barato, mas tinha a desvantagem de ser um material perecível. O papiro era importado do Egito, por isso não era barato. Ou então, usava-se um outro material nobre, que era o pergaminho. Era couro, normalmente, ou de ovelha, ou de cabra, e este era um material mais durável. Qualquer um dos dois materiais era caro. E agora, quando o apóstolo Paulo, ao concluir a sua epístola aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 11, ele diz então: vejam com que letras grandes vos escrevo. Ele estava a dizer: vejam quão cego eu sou, porque não consigo escrever-vos com o tamanho da mesma letra que o escrivão que me assessorou no ditado desta carta, o conseguiu fazer. E a Bíblia diz que acerca deste problema, no verso 8, 3 vezes o apóstolo Paulo orou ao Senhor para que desviasse dele este problema, esta dificuldade. Sabem, queridos irmãos, é muito interessante nós encontrarmos na Bíblia, por exemplo, Jesus, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 26, se vocês lerem do verso 39 ao verso 44, vão ver que Jesus, por 3 vezes, ele vai orar pedindo ao Pai que desviasse dele aquele cálice. E quando ao final de 3 vezes a resposta continuou a ser um solene silêncio da parte de Deus, Jesus então aceitou e disse: faça-se a tua vontade e não a minha. Seguindo o exemplo do seu mestre, Jesus também orou por 3 vezes, também orou por 3 vezes, pedindo que aquele incômodo lhe fosse retirado. Paulo não tinha dúvida alguma de que a visão lhe poderia ser restituída se o Senhor quisesse. Paulo não tinha qualquer suspeita de que o poder de Deus não pudesse ser usado na sua vida para lhe dar a condição de ver e de enxergar de forma completa. Mas uma coisa é verdade: aquele homem de profunda espiritualidade, de convicções sérias e profundas a respeito da autenticidade do seu chamado, alguém que sabia muito bem o que Deus efetivamente esperava dele, não se sente diminuído pelo fato de ouvir a resposta que vem no verso 9. Verso 9 diz: e disse, respondeu-lhe Jesus às 3 orações: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E nós vamos agora, meus queridos irmãos, refletir de forma breve sobre esta importante palavra que está presente no Novo Testamento, que é a palavra graça. A palavra graça, sobretudo nos escritos do Novo Testamento, no contexto
daquilo que Paulo escreve tem um profundo significado. Graça não é apenas uma piadola que alguém conta e que as outras pessoas acham engraçado e por deleite se riem e experimentam algum bom humor, alguma boa disposição. Esta também era uma acepção, era um significado da palavra charis, em grego, que era usada pelo apóstolo Paulo, pelos antigos, quando usavam esta expressão. A palavra graça também não significava apenas ter graça diante de alguém como ser alvo da boa vontade das outras pessoas. A Bíblia, por exemplo, conta que José achou graça diante de Potifar. Daniel achou graça diante de Aspenaz. E nós vamos encontrar em algumas ocasiões, efetivamente, esta descrição de que a graça é a benevolência de certas pessoas em relação a certos personagens bíblicos, porque o Senhor desperta nos outros algo de bom. Mas há aqui um aspecto muito importante, e é este o principal, que é a palavra graça associada ao conceito do amor de Deus por nós. Queridos amigos, o amor de Deus, na forma de graça, de misericórdia, é essencialmente isto. Deus não foi pressionado por ninguém a salvar a humanidade. É isto. Deus não foi constrangido por nenhuma circunstância em decidir salvar a vocês e a mim. Foi uma decisão pessoal, unilateral, completamente espontânea do próprio Deus. Porque reparem, na condição natural, o ser humano pecaminoso não quer saber de Deus, não tem interesse em ler a Bíblia, normalmente não quer vir à igreja, não gosta de orar, não tem desejo de ser bondoso e generoso para com os outros, não tem nenhuma vontade de fazer a vontade de Deus. Ou seja, na natureza humana existe tendencialmente uma contraoposição àquilo que Deus faz. É por esta razão, ou aquilo que Deus espera de nós. É por esta razão que a própria Bíblia fala do pecado muitas vezes como rebeldia, porque é precisamente esta uma das vertentes consequentes do próprio pecado. O pecado afasta-nos de Deus e afasta-nos uns dos outros também. Mas a graça faz com que aconteça exatamente o oposto. Faz com que Deus venha ao nosso encontro. E reparem agora quando Jesus diz a Paulo: a minha graça te basta. O que efetivamente Jesus estava ali a dizer ao apóstolo era essencialmente isto, que Deus não apenas está disposto a nos salvar, a aceitar-nos e a remir-nos como pecadores, mas este também é o poder de Deus para a salvação e que, como consequência, é, portanto, a autossuficiência de Deus na vida do ser humano. Talvez, queridos amigos, neste momento alguém que aqui está ou alguém que nos ouve está a passar por um momento difícil na sua vida. Poderá ser um problema financeiro, um problema de saúde, uma dificuldade pessoal, um problema, qualquer ele que seja. Talvez você já tenha orado pedindo a Deus que lhe resolva esta dificuldade, este problema. Mas deixe-me recordar-lhe aquilo que foi a experiência do apóstolo Paulo. Alguém que certamente podia chantagear Deus dizendo: Senhor, para eu poder ser um missionário melhor, eu preciso de uma visão melhor. Para eu poder trabalhar para Ti, Senhor, eu preciso enxergar de forma nítida e completa. Mas Jesus vai lhe dizer: a minha graça te basta. A minha autossuficiência pode fazer por ti aquilo que tu precisas. E queridos amigos, permitam dizer-vos uma coisa, não das minhas palavras, nem resultado da minha reflexão, mas olhando para a palavra de Deus, nós percebemos essencialmente o seguinte: é que a força interior para suportar as dificuldades é de longe a maior eficiência e a maior manifestação da graça divina
do que a remoção de um problema. Você talvez não tenha dinheiro suficiente para fazer frente a todas as suas despesas. Mas, querido amigo, talvez seja depois de você dar o dízimo, depois de você ajudar pessoas que precisam mais do que você, que se revele o verdadeiro milagre de fazer com pouco, muito. Talvez você esteja a passar, meu querido amigo, por um problema de saúde, semelhante ao de Paulo, onde a tendência seria efetivamente você sentir que não há capacidade para você fazer mais nada pelos outros, porque os seus problemas já são tantos que a única coisa que você deveria fazer era pensar em si mesmo. Mas a suficiência celestial vai se manifestar fazendo com que da sua dor, da sua dificuldade, você possa ter capacidade para ajudar outras pessoas. Talvez você esteja a pensar que você não tem os dons necessários para poder servir adequadamente ao Senhor, porque você não teve oportunidades na vida, não estudou, não teve as circunstâncias necessárias para você se desenvolver a ponto de ser uma grande pessoa, de dar sentido e realização a todos os seus sonhos. Mas é no meio da fraqueza que Deus pode fazer grandes coisas. Não é a despeito das nossas grandes capacidades, das oportunidades e das circunstâncias que nos cercam de forma favorável, mas o poder de Deus se manifesta efetivamente nas circunstâncias mais difíceis. É no meio das pandemias que o poder de Deus se manifesta unindo a igreja. É no meio das dificuldades, quando as pessoas sentem que estão a perder o seu emprego e a perder a sua subsistência, que Deus manifesta o seu poder, fazendo com que os recursos apareçam e miraculosamente aquilo que é pouco se transforma em suficiente. Isto é o poder de Deus. Isto é a ação de Deus. Isto é a graça de Deus. E a menos que nós estejamos dispostos a fazer esta verdadeira aventura com Deus, jamais seremos capazes de experimentar os limites da fé, a extremidade e as fronteiras da graça de Deus. Mas reparem aqui uma coisa interessante, e o verso 9 ainda diz: pois de mais boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Queridos amigos, existe um paradoxo no cristianismo. E este paradoxo chama-se fraqueza igual a força, derrota igual a vitória. Querem ver? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Eu acredito que muitos de nós temos este verso sublinhado na nossa Bíblia. E se não o temos sublinhado na nossa Bíblia, muitos de nós conhecemos estas palavras de cor. O apóstolo Paulo, o autor do texto que temos estado a estudar até agora, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. O que é o escape para suportar a tentação? É nada mais, nada menos do que a caris da qual o apóstolo Paulo falava. A graça, o suprimento. Deus nos dá aquilo que é necessário para nós enfrentarmos as lutas e as dificuldades. Vejam um outro texto fantástico. Este também nas epístolas do apóstolo Paulo aos Coríntios, mas agora na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 em diante. Reparem aquilo que Paulo vai dizer. Queridos irmãos, nós podemos estar tristes, desconfortáveis com as circunstâncias que estamos a viver, mas nós não precisamos ser derrotados. O apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Você sente que está a ficar velho? Eu sinto que estou a ficar velho. Não enxergo como enxergava há algum tempo atrás. E isto não é apenas uma figura de linguagem, não é apenas, diríamos assim, uma imagem de retórica.
eu sinto gradualmente as forças a desaparecerem, as faculdades a diminuírem, as circunstâncias. E eu acredito que se falar com outras pessoas que na linha da vida já avançaram mais anos do que eu, certamente são capazes de dizer que realmente têm a noção de que o corpo está a dar de si. Mas reparem, o homem exterior pode estar a destruir-se, pode estar a degradar-se, mas o interior tem estado a fortalecer-se, conforme diz a palavra de Deus, renova-se de dia em dia. O verso 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Algumas pessoas dizem, pastor, eu já venho orando pelo meu marido há vários anos. Maridos que dizem, eu já venho orando pela minha esposa há décadas. Mães e pais que oram por filhos por anos e anos a fio. Vejam que o apóstolo Paulo fala da tribulação como algo momentâneo, porque quem tem a noção da eternidade, quem tem a noção de que vamos viver para sempre, 40, 50 anos de intercessão são um momento passageiro diante do tempo sem fim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são de natureza eterna. Voltando novamente ao capítulo 12 de 2 Coríntios, concluímos com o verso 10, quando Paulo diz, pelo que sinto então, a título de conclusão, diz Paulo, porque sinto então prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Queridos irmãos, reparem interessantemente aquilo que o apóstolo vai dizer aqui. Quando estou fraco, então sou forte. Primeiro, nós encontramos aqui o conceito deste paradoxo do cristianismo. Estar em condição de fraqueza é igual a ser-se forte. Ser-se derrotado é igual a estar-se em condição de vitória. Mas aqui um outro detalhe, a forma como o apóstolo Paulo usa o verbo ser ou estar e ser. Ele diz, eu estou fraco. Eu hoje estou fraco, mas depois de me alimentar, depois de ter uma boa noite de sono, depois de dar algum tempo ao meu organismo, eu posso voltar a estar forte. Porque estar pode ser uma condição momentânea. Por exemplo, eu vejo que alguns de nós, neste momento, podemos estar desconfortáveis por conta da falta de ergonomia dos nossos bancos aqui da igreja. Mas assim que nos levantarmos, esse desconforto passará, porque é momentâneo. Mas aquilo que o apóstolo Paulo diz é, eu posso estar fraco, mas eu sou forte, e aí é uma condição permanente. Eu posso, neste momento, sentir-me incapaz, mas Deus fará de mim alguém com as condições e com as características e as situações necessárias para cumprir a missão. Sente você, querido irmão e amigo, que você neste momento está fraco? Sente-se incapaz? Sente-se desajustado? Sente que alguma coisa não está bem e que lhe falta? Pois muito bem. Acredite que a sua realidade em Jesus Cristo será exatamente o oposto. Reparem que o apóstolo Paulo, ele diz, eu sinto que estou fraco, mas eu serei forte. Esta é a realidade que Deus tem para cada um de nós. Esta é a realidade que o Senhor tem para esta igreja, para esta família espiritual, para aqueles que aqui estamos e para aqueles que não estamos. Para aqueles que fazemos parte da família global dos filhos de Deus, que mesmo sentindo a sua fragilidade, mesmo sentindo a sua incapacidade, um dia haverão de ver Jesus voltar nas nuvens dos céus para o receber como seu Salvador amado. Uma pessoa, queridos irmãos, pode sentir-se autoconfiante, ser forte, mas isto tende a fazer com que ela seja independente de Deus. Os heróis da Bíblia eram homens e mulheres dependentes da graça de Deus. E recordaria aqui histórias que certamente todos nós conhecemos muito bem e que rapidamente lembramos. Moisés,
Um homem que tentou fugir diante de Deus na sarça ardente. Leiam Êxodo 3 e 4. 5 desculpas que Moisés usou para fugir de Deus. Sentia-se fraco, estava fraco, encontrava-se em situação de incapacidade, desfalecido, em condição, diríamos assim, de falta de motivação. Mas Deus fez com que ele fosse o quê? Depois de Jesus, o maior profeta da história de Israel. Ainda hoje os judeus falam de Moisés como, enfim, o grande expoente da religiosidade judaica. Elias, um homem que nos momentos mais difíceis da sua vida era capaz de se derramar diante do Senhor e confiar a Ele todas as suas fragilidades. E olhem o que Deus fez por meio de Elias. Daniel, um adolescentezinho, quando chegou à Babilônia, mas que teve uma das trajetórias políticas mais impressionantes, capaz de fazer com que Nicolau Maquiavel ficasse de boca aberta olhando para a sua vida e para a sua experiência política. Daniel, um homem que se deixou conduzir pelo Senhor. Apenas aqueles cuja fraqueza é mergulhada no poder e na vontade de Deus conseguirão alcançar o verdadeiro poder. Querido irmão e prezado amigo, você que hoje nos escuta, sente que você está fraco? Sente que você não consegue alcançar os seus objetivos? Pois muito bem, entregue, mergulhe como no batismo a sua fraqueza, para que esta então possa ser transformada em vitória e em força pelo poder de Deus. E somente no Cristo que nos salvou, que nos redimiu, que apesar de ter morrido na cruz, mas que neste momento está vivo e que intercede por nós, é que nós podemos efetivamente ter a força necessária para sermos mais do que vitoriosos. Que o Senhor, queridos irmãos e amigos, nos fortaleça, nos dê a sua graça transformadora para vivermos à altura das expectativas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Amém.